vídeo da série Diálogos Formativos. No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o aplicativo chamado Google Formulários. O que é o Google Formulários? O Google Formulários, ele é um aplicativo, de administração de pesquisas, Ele vem incluído dentro da suíte do Google, E dentro do Google Drive você pode utilizar essa ferramenta, juntamente com o Google Docs, com o Google Planilhas e o Google Apresentações. O Forms, ele apresenta todos os recursos de colaboração e compartilhamento encontrados dentro do Google Documentos, Google Planilhas e o Google Apresentações. Além disso, o que nós podemos fazer com o Google Formulários? Nós podemos gerenciar as inscrições em eventos, criar uma pesquisa de opinião rápida e muito mais. Além disso, você pode criar e analisar pesquisas, no seu dispositivo móvel ou no navegador da web sem precisar de um software especial. Além disso, você recebe os resultados instantaneamente à medida que eles chegam e pode ver uma síntese desses resultados da pesquisa como gráficos. Quais as vantagens em utilizar o Google Formulários? Ele é uma ferramenta gratuita, que permite você coletar informações de forma fácil e eficiente. Além disso, com o Google Formulários, você pode criar formulários, questionários em poucos minutos, para perguntar aos seus alunos informações sobre os conteúdos ministrados. Para começar a usá-lo, você só precisa ter uma conta Google, a mesma que você já utiliza para acessar o Gmail, ou o YouTube, ou o Google Drive. Além disso, a interface é bem simples de usar. Qualquer usuário com conhecimentos básicos de internet pode criar formulários utilizando essa ferramenta. O assistente também é muito descomplicado. A interface permite a visualização de como ele vai ficar no momento em que você está construindo. Você também pode arrastar itens e organizá-los baseando-se em ações ou eventos. Em relação ao design, é possível escolher entre uma paleta de cores ou imagens de fundo próprias. Além disso, o Google Formulários salva o feedback recebido para que seja analisado detalhadamente. Os formulários, eles são integrados ao Google Planilhas, para que os dados coletados sejam visualizados em uma planilha. A configuração geral dos formulários, dos questionários ou das pesquisas permitem que você colete também o endereço de e-mail do usuário, no caso pode ser um aluno, e também possa limitar a quantidade de respostas recebidas. Além disso, você pode enviar este formulário por e-mail, integrá-lo ao seu site ou enviar o link por redes sociais, WhatsApp ou outros meios. Além disso, o Google Formulários não limita a quantidade de perguntas do formulário e a quantidade de respostas recebidas. Mas afinal, o que nós podemos criar com o Google Formulário? O primeiro passo, nós temos que acessar o Google Drive com o endereço que está na tela. Após acessar o endereço do Google Drive, lembrando que neste tutorial nós vamos ilustrar para vocês através do uso do navegador, Então, através desse endereço, acessar o Google Drive para poder ter acesso ao Google Formulários. Infelizmente, atualmente o Google Formulários está apenas disponível para navegador, não é possível fazer através de aplicativos. Tudo bem? Então, acessando o endereço Então, acessando o endereço https://drive.google.com, você terá acesso à sua caixa de armazenamento dentro do Google. Após entrar com seus dados de acesso, o seu e-mail institucional, no caso a gente fala aqui o e-mail da Seduc, você vai acessar o Google Drive e vai fazer os seguintes passos, ok? Você vai clicar em novo, cancelando aqui, vou voltar de novo porque ele deu 2 cliques de uma vez só. Você vai clicar em novo, em seguida você vai clicar em mais
Em seguida, vai localizar formulários Google. E, por fim, nós vamos criar um formulário em branco a partir do zero. Tudo bem? Quando eu clicar em formulário em branco, automaticamente ele vai abrir uma nova guia aqui no meu navegador. E essa é a tela que nós vamos visualizar inicialmente dentro do nosso Google Formulários. Tudo bem? A primeira coisa que eu devo mostrar, que eu devo alterar dentro do Google Formulários é o título do meu formulário. Então, basta eu dar um clique aqui onde está escrito formulário sem título, e colocar, eu vou colocar aqui, enquete de que disciplina? Disciplina matemática. Vou abreviar aqui para a gente não perder muito tempo, ok? Então, a primeira informação, vou alterar o título, rapidamente, o título do meu formulário. Automaticamente, quando eu altero este título aqui em cima, o Google Formulário já atualiza este outro subtítulo aqui embaixo, ele replica a mesma informação. Aqui embaixo eu posso adicionar uma descrição, mais detalhada sobre qual é o objetivo desse formulário, ou qual é a finalidade desse formulário. Tudo bem? Então essa é a interface principal do Google Formulário e aqui nós temos algumas opções para gerenciar o nosso formulário. Tudo bem? Nós vamos então inserir a nossa primeira pergunta. Percebam aqui que o próprio Google Formulários já insere a primeira pergunta, Se eu quiser, basta dar um clique nesta pergunta e alterar aqui o seu conteúdo. Mas, Almi, eu gostaria de inserir elas do zero. Então, eu vou excluir aqui e vou inserir uma nova pergunta através do botão adicionar pergunta. Tudo bem? Clicando aqui, automaticamente aparece aquelas mesmas informações. Vamos lá, eu vou fazer uma pergunta aqui para o meu aluno responder o seu nome, tá? Então, eu vou colocar aqui nome completo. Esse é o tipo de pergunta onde o aluno terá que digitar, escrever o seu nome. Então, o tipo dessa pergunta eu vou colocar aqui, ou do tipo resposta curta ou do tipo parágrafo. Significa que o aluno terá que descrever, terá que escrever uma informação. Tudo bem? Então, eu vou colocar a resposta curta. Vamos visualizar como é que este formulário está ficando. Para eu visualizar, eu subo aqui, e aqui em cima tem um ícone, o ícone visualizar. Se eu clicar aqui, ele vai abrir uma nova janela e automaticamente ele me mostra, como o formulário vai ser visualizado pelo aluno ou para aquela pessoa que você vai enviar. Ele vai ter que escrever a resposta dele aqui e clicar e enviar. Tudo bem? Nós só colocamos até o momento uma pergunta, Nossa pergunta do tipo resposta curta. Mas, professor Almi, se eu quiser colocar uma pergunta onde o aluno vai ter que digitar um texto um pouco maior do que o nome dele, maior que uma frase. Da mesma forma, vou deixar esta aqui, vou inserir uma nova do tipo parágrafo, adicionar pergunta. Vou colocar aqui, descreva um pouco sobre a sua vida, Aí eu vou alterar aqui, colocar do tipo parágrafo. Por quê? Porque essa resposta que o aluno poderá dar nesta questão, ela vai exigir que ele escreva um pouquinho mais, tá? Importante, se você quiser que cada uma dessas perguntas seja de forma obrigatória para o aluno responder, basta marcar esta opção aqui embaixo. Isso significa dizer o quê? Que o aluno não vai poder enviar o questionário sem que esta pergunta, neste caso, seja preenchida por ele. Então, nesse outro caso aqui, se ele não quiser responder essa questão, ele vai poder, porque ela não está colocada como obrigatória. Tudo bem? Vamos em frente, então, para o próximo tipo de pergunta.
Nós vamos inserir agora uma pergunta do tipo múltipla escolha. Tudo bem? Vamos lá. Para isso, nós vamos clicar novamente, adicionar uma pergunta e nós vamos mudar um pouquinho a temática desse questionário. Eu vou fazer uma pergunta, né? O nome do movimento que a Terra realiza em torno do Sol, tá? Então, nesse caso aqui, ele vai ter que escolher uma das alternativas para dizer qual a resposta dele, tudo bem? Então, nós vamos alterar aqui para múltipla escolha, né? O tipo de pergunta vai ser múltipla escolha. Qual é a primeira opção, então? Rotação. E nós vamos adicionar uma outra aqui, translação. Pronto, eu tenho duas alternativas. Eu poderia adicionar mais? Posso, basta eu clicar aqui em adicionar opção. Vamos ver como é que está ficando o nosso formulário? Clicando novamente em visualizar, eu posso ver como é que o usuário, como é que o aluno vai ver esse questionário que você está enviando para ele. A primeira pergunta aqui, ele vai responder o seu nome, né? A segunda, nós alteramos a ordem ali, eu vou já mostrar para vocês como é que faz para alterar a ordem. Ele tem que responder qual é o nome do movimento que a Terra realiza em torno do Sol. Percebam aqui que o questionário não vai dar a resposta correta para ele. Você é quem vai receber o feedback e depois você vai dizer para o aluno se ele acertou ou não, tá? É só a forma de você coletar a resposta do aluno para fazer uma análise posteriormente. Tudo bem? Então ele vai ter que marcar uma das opções. Lembrando, esse tipo de questão é uma questão de múltipla escolha. Tudo bem? Vamos fechar aqui, eu vou mostrar para vocês agora rapidamente como é que altera a ordem das questões. Ainda há pouco nós fazíamos, né, o nosso questionário e essa questão, para que ele descrevesse sobre a sua vida, era a segunda, como é que ela foi parar lá embaixo. Se você quiser colocar ela de novo como segunda questão, basta clicar aqui, né, e você arrasta ela para cima e você encaixa exatamente onde quiser. Neste caso, eu coloquei ela como segunda pergunta. Tudo bem? Vamos visualizar novamente só para vocês perceberem como mudou de posição. Olha só, primeira pergunta, nome completo. A segunda pergunta, para descrever sobre a sua vida. E a última pergunta, qual o nome do movimento que a Terra realiza em torno do Sol? Ele vai ter a opção aqui para marcar e clicar em enviar. Tudo bem? Vamos seguindo, nós vamos voltar para outra. Vamos continuar então falando agora sobre perguntas do tipo caixa de seleção. Mas, Almi, qual a diferença de caixa de seleção para múltipla escolha? Quando você fala de questão de caixa de seleção, significa que o usuário vai poder marcar mais de uma alternativa, né? Diferente do múltipla escolha, que o usuário tem apenas uma opção para marcar ou apenas uma resposta correta. No caixa de seleção você pode fazer uma pergunta onde o usuário, onde o aluno terá que marcar mais de uma opção. Tudo bem? Vamos lá então inserir uma pergunta de caixa de seleção. Da mesma forma, inserir, né, adicionar pergunta. Nós vamos inserir aqui uma pergunta mais ou menos assim, né? Quais alimentos abaixo são frutas, né? Aí nós vamos marcar aqui, né, a opção caixas de seleção. E aí nós vamos colocar todos os nossos itens, né? Vamos colocar goiaba e vamos colocar um que não seja, só para a gente visualizar como o aluno poderá responder a esse tipo de pergunta, caixas de seleção. Eu coloquei só 3 aqui para a gente não perder muito tempo. Vamos visualizar como é que fica essa questão no nosso Google Formulário? Voltando aqui em cima, visualizar questão. Vamos lá para baixo, olha só,
Mais uma vez alterou aqui a ordem, mas a gente vai já colocar no lugar de volta. Ó, quais alimentos, tá errado aqui, falta colocar um S, abaixo são frutas. Nesse tipo de questão, ele pode marcar tudo o que ele achar que são frutas nesse caso aí, né? Diferente da questão embaixo, que ele consegue marcar apenas uma. Conseguiram visualizar a diferença entre os dois aí? Ok? Vamos em frente então, nós vamos falar agora sobre tipo de perguntas que os alunos possam enviar um arquivo para o professor. Essa é muito importante caso você solicite que o seu aluno escreva, né, digitalize um documento, faça uma foto, realize a produção de um vídeo e você queira receber essa informação e organizar de forma sistemática dentro do Google Drive, né? No lugar de você estar recebendo um monte de informação através do WhatsApp, através do e-mail, o Google Formulários, ele organiza essas informações para você. Tudo bem? Vamos lá inserir então uma pergunta do tipo upload de arquivo, adicionar pergunta. Nós vamos colocar aqui, ó, vou arrastar aqui para baixo, só para a gente deixar mais bonitinho, mais organizado. Eu vou alterar aqui, ó, múltipla escolha. Eu vou colocar a opção upload de arquivo. Significa que o aluno, ao entrar no seu formulário, ele vai conseguir te enviar um arquivo. Almir, só dá para enviar arquivo de foto? Não, dá para enviar arquivo de texto, dá para enviar arquivo de foto, dá para enviar arquivo de vídeos também. Tudo bem? Então nós vamos clicar aqui e aí ele vai te perguntar algumas coisas, né? Ele vai te pedir a permissão para que os participantes desse formulário coloquem essas informações no Google Drive, né? Então você clica em continuar, tudo bem? Após clicar em continuar, ele vai carregar algumas informações e você vai colocar aqui, ó, envie aqui a atividade 05 da disciplina de matemática. Esse é só um exemplo, tá, gente? Aí, ó, aqui você pode filtrar, né? Bloquear para que o aluno envie apenas arquivos específicos, né? No nosso caso, a gente não vai filtrar. O que é bloquear arquivos específicos? Se nesse formulário o aluno só poderá enviar fotos, você marque essa opção e você vai dizer que é apenas fotos que ele poderá enviar. Tudo bem? Além disso, você pode colocar também o número máximo de arquivos. Ah, e o aluno não pode mandar mais que uma foto? Não, ele pode mandar apenas uma foto. Aí você acaba limitando qual é a quantidade de arquivos que ele pode enviar por vez. Além disso, você altera também o tamanho máximo de cada arquivo que esses alunos vão enviar. Tudo bem? Eu vou deixar essas informações como estão. Vou clicar aqui em obrigatório e vou visualizar novamente como o meu formulário ficou. Pronto! Olha aqui embaixo, ó, envie aqui a atividade 05 da disciplina matemática. Então o aluno vai ter que clicar aqui e procurar esse arquivo no seu dispositivo móvel ou no seu computador e, por fim, clicar em enviar. Tudo bem? Gente, nós temos várias outras opções de perguntas, como o nosso tempo é muito curto, eu mostro para vocês apenas essas mais importantes que vocês poderão adaptar aí para este momento que nós estamos vivenciando agora. Inclusive, utilizem o Google Formulário para obter não só a resposta dos alunos para um exercício, né? Mas também, por exemplo, para checar se ele está acompanhando as aulas, né? Para fazer aquela frequência, né? Então, utilizem o Google Formulário para inúmeras situações, para coletar o feedback dos alunos, para receber o feedback de como ele está recebendo essas aulas em casa. Tudo bem? Volta para lá, diretora, por favor, ainda falta o compartilhar. Para finalizar, nós vamos visualizar aqui como é que nós podemos enviar este formulário
para os nossos alunos. Para enviar, você vai clicar em enviar, vai abrir esta janela, né? A partir desta janela, você tem algumas opções. Dentre elas, você pode digitar o e-mail, né? E-mail do aluno, ou você pode copiar o link, né? Deste formulário, tá aqui o link. Se você quiser encurtar este link para ficar mais fácil, né? Você clica em URL curto, você copia esta informação ou clica em copiar aqui no canto e aí você compartilha através do WhatsApp ou do próprio endereço de e-mail. Tudo bem? É importante que, caso necessário, você queira coletar o endereço de e-mail automaticamente dos seus alunos, você marque esta opção, coletar automaticamente as informações. Tudo bem? Para finalizar, como é que eu visualizo as informações deste formulário? Aqui no meu formulário eu clico em respostas e automaticamente, à medida que as respostas forem sendo dadas pelo aluno, essas respostas vão aparecer aqui nesta área. Nesse momento não tem nenhuma resposta dada. Tudo bem? Almi, eu posso exportar esses dados para o meu computador? Posso sim, dá para você baixar essas informações em uma planilha, basta clicar aqui, ó, criar planilha. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham conseguido entender a essência do Google Formulários. Eu espero que você tenha conseguido capturar a essência do Google Formulário. Se você não conseguiu entender todas as ferramentas, se foi muito rápido a forma que a gente passou, você pode rever este e todos os outros tutoriais no ambiente virtual de aprendizagem, no canal do YouTube e na plataforma Saber Mais. Até mais!